outro ponto é que vocês sabem, obviamente, né, que nós estamos o tempo todo em uma fase de evolução, né? Antes, por exemplo, a Globo, ela ganhava milhões em anúncio, e nós sabemos que hoje qualquer anunciante gasta menos se contrata, por exemplo, tá uma digital influencer para poder falar daquele serviço. Só para vocês terem uma ideia, a Globo antes faturava, em média, com anúncios da Casa Bahia, anual, mais de 700 milhões de reais. Anual. Só que nós sabemos também que hoje a atenção é o maior negócio que a gente tem, né? Com certeza é o maior negócio que a gente tem, é quando a gente consegue se destacar, que inclusive é o negócio mais caro, porque conseguir a atenção das pessoas é muito difícil. O que eu tenho que entender? Por exemplo, eu sou advogado previdencialista, certo? E aí eu sei que na minha área de atuação eu vou precisar, muitas vezes, representar o meu cliente junto ao INSS para algum procedimento administrativo, para alguma coisa. Em alguns estados, o valor da procuração muda de acordo com os poderes que você atribui naquela procuração. Então, por exemplo, aqui na Bahia, se você tiver que fazer uma procuração de poderes gerais, ela é muito mais cara do que uma procuração para representação do INSS, que é uma bagatela, é muito barata, é menos de R$50. Então, assim, o que é que você tem que entender? De que forma é que esse serviço eu posso agregar valor para o meu cliente? Vamos dizer que o seu cliente está dependendo ali da liberação de um benefício específico, tá? Eu sei que na realidade dos advogados previdencialistas é um pouco mais difícil a cobrança da consultoria. Eu tenho plena ciência disso. Mas eu acho que existem formas e formas de você estar ali vendendo o seu serviço, prestando o seu serviço, de acordo com aquela situação que você está se propondo a fazer. Então vamos dizer que você falou que iria receber, sei lá, R$1.500 no final da prestação de serviço, e o valor era somente para poder você liberar aquele benefício do INSS para o seu cliente. Só que aí você prestou a consultoria, você analisou os documentos, você pegou todo o caso concreto, você verificou que vai precisar de uma procuração para poder conseguir representar o seu cliente naquela situação junto ao INSS, ou para que uma outra pessoa possa representá-lo em uma agência bancária pela liberação ou saque do benefício. O fato é, peguei essas informações, prestei a consultoria, sei que precisa ser elaborada a minuta, eu encaminharei enquanto advogado o meu cliente até o tabelionato de notas, eu irei revisar a minuta, eu irei explicar para ele o passo a passo, após a liberação do benefício, se precisar fazer alguma alteração junto a qualquer cartório, eu farei também esse serviço. O fato é que hoje, muitas vezes, a mente do advogado ele só me quer para isso, eu só farei isso. Então, você acaba não olhando ao redor a quantidade de coisas. Inicialmente, você cobrar um exemplo, R$1.500, só que você prestaria um serviço só. Agora você presta 3, 4 serviços, você vai continuar cobrando os mesmos R$1.500, e no ato da consultoria perante o seu cliente, eu sempre falo com os meus alunos, olha como você vende o serviço. Muitas vezes, nós, enquanto consumidores, nós não temos necessidade de aquisição de serviços e de produtos. E ainda assim a gente compra, porque a forma como o anúncio da coisa é feito induz a gente a compra. Quantas vezes a gente chega no mercado e tem lá, leve 3 caixinhas de Nescau por R$2,95, um exemplo. Cada caixa custa R$1,10. Mas, na real, você só precisa de uma caixa. Você sabe que até você consumir a segunda vai demorar pra caramba. Você precisa do Nescau? Não, você não precisa do Nescau. O fato é que a forma como aquele produto foi vendido para você fez você entender que era necessário. Na advocacia é a mesma coisa. Você precisa mostrar para o seu cliente por que é que ele precisa de você e o que é que tem de vantajoso ao te contratar. Nós prestamos uma mentoria que a gente tinha sorteado para os nossos alunos, eu acho que foi do direito imobiliário ou do advocacia extrajudicial, me falha a memória agora. E eu me lembro que na nossa mentoria, que era um bônus para os nossos alunos e tal, os alunos desbloqueiam o microfone e eles tiram as dúvidas deles, porque para a gente mentoria é isso, é um negócio individualizado, direcionado, enfim. E eu me lembro que teve uma aluna que ela falou assim, eu não entendo, porque é que várias vezes o cliente chega até mim e ele não fecha comigo. E ela estava explicando que o cliente não fechava com ela. E aí eu falei assim, olha, eu não te conheço, tá? Tô mantendo contato agora com você, nunca nem te vi. Mas eu, sendo muito sincera, eu também teria dificuldade de fechar um contrato com você. E aí eu vou te trazer uma dica que eu quero que depois
você apure e veja se faz sentido ou não. Mas eu, se eu fosse recepcionada hoje no seu escritório com você, eu teria essa mesma dificuldade. Ela falou o que foi. Eu falei, vou repetir, eu não te conheço, eu nunca te vi, eu tô te vendo agora. Talvez a impressão que eu estou tendo agora, nesses 2 minutos que você falou sobre esse fato, seja uma noção equivocada. Então, por isso que eu preciso que depois você verifique se tem razão ou não que eu falei. Ela falou, tá, pode falar. Eu falei, beleza. Eu não fecharia um contrato com você por uma simples razão. Ela falou que você não passa segurança ao falar. Você fala de cabeça baixa, você não olha no olho. Nesse momento que você está tratando comigo aqui, e que pode ser uma situação atípica, porque você está nervosa, porque é uma mentoria, pode ser realmente isso. Por isso eu quero que depois você avalie. Mas você me passa segurança. Será que muitas vezes você tem uma cara de jovem, que eu também já passei, porque o pessoal continua achando que eu tenho 15 anos de idade? Quantas vezes eu precisei apresentar meu OAB enquanto advogada, porque o povo não acreditava que eu era advogada, achava que eu era estagiária, né? Só que eu acho que quando você detém mais conhecimento, o seu nível de segurança para passar para o seu cliente o que precisa ser feito e passar para o seu cliente que você é o melhor profissional que ele pode contratar, faz total diferença. Então, se você tem dificuldade nisso, inclusive, eu te aconselho que faça um curso de oratório, porque a gente tem que verificar o seguinte: quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você passa. Fato. Agora, quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você passar, é mais fácil você convencer o outro de que vale a pena te contratar. E não quer dizer que tem a ver com a roupa que você veste, com o seu cabelo ser liso, ele ser cacheado, ele ser crespo. Não tem nada a ver com isso. É porque a imagem, ela é muito mais que visual. A imagem também é sonora. Então, eu preciso enxergar com você, que está me falando que vai precisar ali contratar você, porque você vai resolver a situação da minha procuração, porque a procuração em causa própria é a melhor opção, ou porque não é a melhor opção, melhor uma procuração normal, que não seja em causa própria, ou porque aquela do INSS vale mais a pena, ou porque para o meu casamento você vai fazer assim, ou porque para a venda do imóvel você tem que estar presente, porque inclusive já tem entendimento do STJ que procuração para a venda de imóvel, se não contiver todos os poderes específicos para a venda do imóvel, ela não passa de uma procuração de mero mandato, melhor, de um documento de mero mandato. Então, quando na verdade, ela tem que ter individualizar, inclusive, o bem, né? Colocar o número da matrícula do imóvel na procuração, individualizando o bem. Isso, então, assim, além disso, também a situação dos poderes especiais, porque eu vou te dar poderes, por exemplo, para que você venda um imóvel meu e eu tô morando, sei lá, no Canadá, tá? Só que aí, naquela procuração, tem poderes para poder você assinar a escritura pública. Aí você pode vender, beleza. Mas quem é que vai assinar essa escritura pública se não tem poder suficiente, sabe? Então, assim, são coisas que você só sabe quando você efetivamente detém o conhecimento como um todo. E você agora, depois de tudo que a gente falou, continua acreditando que o seu cliente deve fazer procuração sem consultar você antes, a conta não fecha, a informação não bate. Então, assim, essa necessidade de quanto mais conhecimento eu tiver, mais segurança eu terei. E se eu tenho mais segurança, é muito mais fácil eu conseguir convencer qualquer cliente meu. Ah, Gabriela, mas eu tenho conhecimento pra caramba, mas eu tenho um outro problema psicológico, que pode acontecer também, né? Que me impede a forma de passar na segurança. Porque não é falta de conhecimento, é uma outra questão que me trava. Aí, efetivamente, você precisa procurar um atendimento psicológico, um tratamento, para que você não deixe de ganhar clientes, ou você não perca clientes, porque você não consegue se comunicar como um todo com ele.